quando Jesus Cristo, o Messias prometido, entregou sua vida na cruz, um evento de magnitude espiritual sem precedentes ocorreu. As escrituras neotestamentárias de Mateus, Marcos, Lucas e João documentam com fervor e detalhes a crucificação, formando a pedra angular do Evangelho. Jesus, consciente de sua missão redentora, previu em Mateus o seu sofrimento e morte em Jerusalém, um sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. Essa previsão não era meramente um presságio, mas um plano divino meticulosamente arquitetado. Na narrativa de Mateus, a jornada de Jesus ao Gólgota, o lugar da caveira, é marcada por uma solenidade sombria. Lucas 23, versículo 33, ecoa essa cena, onde Jesus, o inocente, é crucificado entre dois criminosos, simbolizando a redenção até mesmo para os mais marginalizados. Enfrentando o maior desafio da humanidade, Jesus aceita sua missão com uma resiliência divina. A cruz, um instrumento de tortura, torna-se o altar do sacrifício supremo. Após 3 horas de agonia, Jesus entrega voluntariamente sua vida, demonstrando o poder sobre a morte. Após sua morte, Pedro, um discípulo transformado de vacilante a pilar da igreja primitiva, revela um aspecto misterioso do ministério de Jesus. Onde esteve o Espírito de Jesus durante os 3 dias de sua morte até a ressurreição? Pedro, inicialmente inconstante, emerge como um líder firme e porta-voz dos discípulos. Sua jornada de fé espelha a transformação que o Evangelho oferece a todos. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 21, nos oferece um vislumbre intrigante. Jesus, em espírito, proclama a vitória sobre a morte para as almas aprisionadas desde os dias de Noé, estabelecendo um paralelo com o batismo que agora salva não como um ritual de purificação, mas como um compromisso com Deus. Jesus, o justo, sofre pela injustiça da humanidade com o objetivo de restaurar nossa relação quebrada com Deus. Sua morte e ressurreição são o cumprimento definitivo da promessa de redenção. Jesus, após sua morte e antes de sua ressurreição, prega aos espíritos em prisão. Essa ação simboliza a extensão da graça divina até mesmo aos confins mais distantes. Num evento extraordinário, Jesus desce ao Hades, o reino dos mortos, para proclamar sua mensagem de redenção. Esta jornada ao coração da morte reflete um poder incomensurável e uma autoridade divina que transcende a compreensão humana. A Bíblia, em sua sabedoria imortal, lembra que até mesmo aqueles que jazem sobre a terra devem reconhecer Jesus como Senhor. Este reconhecimento universal, descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 10, não é apenas um testemunho de poder, mas também um sinal de esperança e conforto. A ideia de que Jesus, em sua morte, manteve sua consciência e atividade, oferece uma perspectiva única e reconfortante. Ele não estava inerte, mas ativamente engajado em uma missão de salvação, mesmo no reino dos mortos. Visualize um mundo onde Cristo, com seu poder imenso, desperta os mortos para a vida eterna. Este momento de ressurreição, mais que uma mera alegoria, é uma promessa de renovação e redenção. Imagine um cenário onde pessoas de todas as esferas da vida, reconhecendo a supremacia de Cristo, se curvam em obediência total. Esta adoração global simboliza uma entrega completa, não só em palavras, mas em ações e intenções. A noção de dedicar-se integralmente a Jesus é um chamado poderoso para vivermos vidas com propósito e significado, inspirando-nos a agir conforme nossa fé. Entre a morte e a ressurreição, Jesus manteve uma comunicação ativa, dialogando com espíritos no Hades. Este intercâmbio espiritual revela um aspecto fascinante de sua natureza divina e missão redentora. Durante a Semana Santa, pouco se fala sobre o sábado, o dia entre a morte e a ressurreição de Cristo, tradicionalmente visto como um período de natividade. As Escrituras sugerem um contínuo envolvimento espiritual de Jesus mesmo após sua morte física. A jornada de Jesus ao Hades imediatamente após sua morte destaca a continuidade de seu espírito e propósito, mesmo separado de seu corpo físico. Imagine Pedro confrontando Jesus após sua ressurreição, questionando-o sobre suas ações no Hades. Jesus revela que estava pregando aos espíritos afogados no dilúvio de Noé, enfatizando sua missão contínua de salvação. Jesus experimentou a encarnação, morte e ressurreição em um curto período. Ele viveu como espírito encarnado, morreu na cruz, e seu espírito continuou sua missão.
Na manhã da paz, seu corpo e espírito se reuniram, mantendo sua consciência e capacidade de comunicação em todas as fases. Nas primeiras páginas de Gênesis, encontramos um mundo afundado em iniquidade. A terra, longe de ser um lugar de paz e bondade, estava submersa em pecado, violência e corrupção moral. Imagine uma sociedade onde os desejos desenfreados dominam, a honestidade e a integridade são conceitos estranhos, e a manipulação e o engano são as regras do jogo. Neste cenário, a família e a comunidade, que deveriam ser refúgios de amor e apoio, tornam-se campos de batalha marcados por traição e egoísmo. Governos, em vez de serem baluartes de justiça, tornam-se instrumentos de opressão. No meio deste caos, surge uma figura misteriosa, os Nefilins, descritos em Gênesis capítulo 6, versículo 4, como os poderosos heróis da antiguidade. Esses seres eram o produto de uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles eram extraordinários em força e estatura, mas contribuíram ainda mais para a degradação moral do mundo. Em meio à escuridão desse período, surge uma luz de esperança em Noé. Diferente de seus contemporâneos, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, conforme registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Sua genealogia, ligando-o a Adão através de Sete, estabelece-o como um remanescente justo em um mundo corrompido. Noé, cujo nome evoca descanso ou alívio, é escolhido por Deus para ser o instrumento de uma nova criação. Em meio à perversidade, ele obedece fielmente às instruções divinas, construindo a arca que se tornaria o berço da humanidade pós-diluviana. Os Nefilins, figuras de fascínio e temor, simbolizam a distância cada vez maior entre a humanidade e Deus, representando a culminação da depravação humana que levaria ao dilúvio. Um ato de juízo divino e renovação, o dilúvio começa com a abertura dos mananciais do grande abismo e das comportas dos céus. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva incessante transforma a paisagem do mundo, enquanto Noé e sua família permanecem seguros na arca. Noé, sua família e os animais a bordo da arca tornam-se os fundamentos de uma nova criação. Este momento marca um ponto de virada na história da criação, guiado pela fé e obediência de um homem. O relato continua detalhando a magnitude do dilúvio, um evento que redefine o curso da história humana e natural. Noé, seus filhos e todos os seres vivos a bordo da arca tornam-se os alicerces de uma nova criação. Noé e sua família, junto com uma miríade de criaturas, entram na arca, representando o início de uma nova era para a humanidade e o mundo natural. Este momento marca um ponto de virada profundo, onde o antigo mundo é lavado, simbolizando uma purificação e renovação divina. Toda a vida fora da arca perece, e o dilúvio não é apenas um evento físico, mas um ato de juízo divino. Este ponto de virada na história humana, onde a maldade é erradicada para dar lugar a um novo começo, destaca a importância de confiar em Deus mesmo diante do desconhecido. Construir uma arca enorme sem ter visto chuva antes demonstra uma fé extraordinária. Noé prenuncia o julgamento final, conforme descrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, e sua história serve de aviso e exemplo para a humanidade. A vida de Noé destaca a importância de viver uma vida de retidão. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a levar uma mensagem de reconciliação ao mundo, assim como Noé foi um pregador da justiça. Esta missão é reforçada pela urgência dos últimos dias. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, compara os dias antes de sua segunda vinda com os dias de Noé e Ló. Assim como eles, vivemos em um tempo de indiferença espiritual, onde as atividades diárias ofuscam a necessidade de reconciliação com Deus. Jesus alerta que, assim como no tempo de Noé, muitos serão pegos de surpresa pela sua segunda vinda. A indiferença e a rotina do dia a dia não devem nos distrair da realidade da promessa divina e do chamado para a salvação. Na época de Noé, a maldade era tão comum que passou a ser aceita como rotina. Jesus advertiu que antes de sua segunda vinda, as condições seriam semelhantes, onde a vida cotidiana ofuscaria os sinais de tempos iminentes. O termo Apocalipse, derivado do grego apocalipsis, significa revelar ou desvendar. Assim como no tempo de Noé, onde as pessoas estavam mais preocupadas em proteger suas posses do que em reconhecer a verdade, hoje também corremos o risco de ignorar o essencial em favor do material. Jesus ensina que a preparação para sua volta não deve se concentrar em bens materiais, mas na realidade espiritual e eterna.
O coração deve estar focado não no que está na terra, mas no que está no céu. Muitos veem as advertências sobre o julgamento divino como táticas de medo. No entanto, a Bíblia ensina que o arrebatamento da igreja é um evento real e uma esperança para os fiéis. A era de Noé e Ló foi marcada pelo materialismo, uma armadilha que permanece prevalente hoje. Muitos cristãos professos, assim como incrédulos, são igualmente consumidos pelo materialismo, perdendo a sensibilidade para o espiritual. A Bíblia ensina sobre a realidade de um reino espiritual habitado tanto por forças benevolentes, Deus e os anjos, quanto maléficas, o diabo e seus demônios. Nosso mundo físico é diretamente influenciado por esta realidade espiritual. Embora o método científico seja a forma predominante de buscar evidências, a existência de um reino espiritual é apoiada por evidências tonais. A vasta diversidade de experiências religiosas e espirituais ao redor do mundo aponta para uma realidade além do físico. Historiadores, tanto cristãos quanto não cristãos, reconhecem a autenticidade histórica da Bíblia. As experiências documentadas na Bíblia, incluindo milagres e encontros espirituais, oferecem um testemunho convincente da realidade espiritual. Jesus, em sua vida terrena, demonstrou uma conexão profunda com o reino espiritual. Seus ensinamentos, milagres e a própria afirmação de ser o Filho de Deus, vindicado do alto, corroboram a existência de uma realidade espiritual. A Bíblia apresenta numerosos exemplos que atestam a existência de um mundo espiritual invisível, tão real quanto o físico. Desde a transfiguração de Jesus, onde ele conversa com Moisés e Elias, até as descrições de batalhas espirituais em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Escritura revela uma dimensão espiritual intrínseca à nossa existência. A realidade espiritual não é menos tangível do que o mundo físico, ela é simplesmente percebida por meio de uma lente diferente. O cristianismo oferece uma visão de mundo abrangente que reconhece tanto a dimensão material quanto a espiritual da existência. Os eventos históricos e os princípios espirituais se entrelaçam em uma narrativa coesa que oferece significado e propósito à vida humana. A história de Noé, o dilúvio e a arca destacam a realidade da intervenção divina na história humana. Não é apenas uma narrativa sobre um evento antigo, mas uma mensagem atemporal que ecoa através dos séculos. O dilúvio não foi apenas uma catástrofe natural, foi um ato divino de juízo e renovação. No entanto, ao contrário de muitas histórias de destruição, a narrativa do dilúvio é permeada de esperança e promessa de renovação. A Arca de Noé, construída em obediência à orientação divina, é um símbolo de salvação em meio ao juízo. Assim como a arca preservou Noé e sua família, Jesus é a nossa arca de salvação. O dilúvio aponta para o dia em que o julgamento final virá. A Bíblia adverte que haverá um tempo de prestação de contas, onde cada pessoa será julgada conforme suas ações. No entanto, assim como a arca proporcionou refúgio em meio à tempestade, a salvação em Cristo oferece um refúgio eterno. A fé em Jesus não apenas nos redime, mas nos preserva do juízo vindouro. O dilúvio, portanto, não é apenas uma história sobre o passado, mas uma advertência e uma promessa para o futuro. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7, somos lembrados de que, assim como Deus julgou o mundo antigo com o dilúvio, ele reserva o presente céu e terra para o fogo no dia do juízo. Este é um chamado à reflexão e é uma resposta pessoal à mensagem do Evangelho. O dilúvio não é apenas um episódio isolado, mas um elo na história da redenção. A arca, construída em fé e obediência, aponta para a salvação em Cristo. Em um mundo marcado pelo pecado e pela rebelião, Deus oferece uma oportunidade de reconciliação e restauração. Assim como Noé confiou na promessa de Deus e construiu a arca, somos chamados a confiar em Jesus, a nossa arca de salvação. A narrativa do dilúvio e da arca de Noé ressoa através dos séculos como um lembrete da fidelidade de Deus, da necessidade de arrependimento e da oferta de salvação em Cristo. O dilúvio foi um evento histórico que moldou a trajetória da humanidade, mas sua relevância vai além do passado, apontando para o futuro e para a esperança encontrada em Jesus Cristo. Neste breve mergulho na história de Noé, o dilúvio e a poderosa mensagem de renovação divina, exploramos as profundezas da fé, obediência e da promessa de salvação. Essas histórias antigas ecoam com relevância, oferecendo não apenas um olhar ao passado, mas também uma luz de esperança para o presente e o futuro.
Se você foi tocado por essas reflexões e deseja explorar mais narrativas bíblicas, insights espirituais e discussões inspiradoras, convido você a se juntar a nós em nosso canal. Lá, continuamos a jornada através das Escrituras, desvendando verdades intemporais que moldaram a compreensão da humanidade sobre Deus, fé e redenção. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade comprometida com o crescimento espiritual e a busca pela verdade. Juntos, podemos explorar as profundezas da sabedoria divina e encontrar significado em cada página da Escritura. Agradeço por compartilhar este momento conosco e ansiamos por continuar essa jornada espiritual ao seu lado. Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais tesouros escondidos nas páginas da Bíblia. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você.